Bom dia, pessoal, tudo bem? Temos mais novidades aí, a família está crescendo, a família dos nossos portfólios. Hoje nós temos então já o tradicional portfólio América, que foi o pioneiro nessa questão de uma visão de você ter várias estratégias dentro do único plano. Depois nós partimos aí para o portfólio Bitcoin, que nós chamamos de Prime, portfólio Alpha, que é no mini dólar. Acho que foi esse mês mesmo lançamos o Ômega e semana passada lançamos o Nexus, tá? O índice, dólar, Bitcoin e índice. Então nós temos hoje 5 portfólios, 3 no índice, 1 no Bitcoin e 1 no dólar, ok? O desempenho do nosso portfólio América, né, ele está conforme a estatística, tudo certinho, nada mudou. Aqui nós temos um período de baixa, ó, temos períodos de baixa, períodos aqui, estamos passando por um período maior aqui, ó, que é estilo esse período aqui que aconteceu ano passado. Tá? Às vezes a economia aí está indefinida e acontece isso, mas tudo normal. Não está tendo um desempenho legal esse mês, mas eu revisei toda a estratégia, está tudo certinho, tá? Continuamos usando o normal. Nós temos então o portfólio do dólar. Está indo legal, ele continua performando legal. Esse mês está em conta real em 1.290 positivo, com 25% de lucro bruto. Tá? Bitcoin também, esse mês ele está positivo. Ele demora para carregar porque ele busca o registro do mercado atual, tá? Também está positivo, 456. Então nós estamos hoje com 5 portfólios. Se eu for somar aqui o número de estratégias que tem dentro de todos os portfólios dos 5, são 31 bots. Então, a Fortune Bot, né, pensando em questões de estratégia, nós falamos assim, pensamos, né, e se nós juntarmos esses 5 portfólios num único plano? Como ficaria o desempenho desses 5 portfólios trabalhando juntos? Como ficaria o nosso drawdown e como ficaria a lucratividade? Então, nós temos tecnologia para isso. E nós juntamos aqui, chamamos de pacote Fortune. Então, o pacote Fortune é 5 portfólios. 3 no índice, 1 no Bitcoin e 1 no mini dólar. Ok? E juntamos os 5 portfólios. E ficou assim, muito, muito melhor que nós esperávamos. Por quê? Ele diminuiu o nosso drawdown diário e o nosso drawdown máximo do período em 66%. Com um mix de estratégias entre diversas meios de você entrar na operação, e ainda somando os bots do Bitcoin e do dólar, tá? Conseguimos um equilíbrio muito melhor, uma lucratividade muito melhor, quando nós juntamos essas estratégias. Então nós temos hoje nesse pacote 31 estratégias, tá? Aqui ela vai trabalhar totalizando 31 estratégias. Então nós temos aqui um portfólio, ele compõe 3 portfólios no mini índice, 1 no mini dólar e no Bitcoin. Tá? O desempenho assim ficou fantástico. Tá? Só para vocês entenderem aqui, rodando os 31 bots, não passou de uma perda diária de R$ 658. Ok? Não passou de R$ 658 o diário. Então nós estamos com alavancagem de 1 mais 5 portfólios. Ok? Então vamos fazer uma comparação aqui. Vamos pegar só esse ano, de janeiro até setembro. Nós temos um resultado bruto de 77 mil. Nós temos um drawdown máximo diário de R$ 406 e um drawdown máximo do período de 871. Pessoal, isso é o melhor conjunto de estratégias que nós acompanhamos no mercado. Esse equilíbrio que nós conseguimos, nem eu achei que nós conseguiríamos um equilíbrio tão bom assim. Não esperava assim que ficasse nessa proporção. Nós aumentamos a taxa de acerto em 77%, porque nós terminamos os dias positivos. Então, nós terminamos aqui 77 de 100 pregões, nós terminamos 77 dias positivos e 23 dias negativos. É assim que nós vemos a taxa de acerto em dias positivos ou dias negativos. Tá? Então, vamos marcar esse número aqui, ó, 875, drawdown máximo, tá? Em 31 bots. Agora, vamos imaginar o pacote Portfólio América, só fazendo uma comparação de quanto bom ficou, ou quanto melhor nós... Tá? Nós temos o Portfólio América com um contrato 741 de drawdown. Vamos fazer igual, vamos colocar esse ano. 741 de drawdown com 12 mil de lucro. Tá? Mas, lembra lá que nós vamos ter 5 portfólios? Então nós vamos simular aqui como se nós tivéssemos também 5 portfólios aqui, ou 5 contratos, alavancagem de 5. Então nós teríamos aqui um drawdown de 3.705. Ok? 3.705.
Lembra lá que ficou R$ 1.200, vamos arredondar 1.300? Ficou 1.300 o drawdown máximo de 5 portfólios. Aqui ficou uma perda diária máxima de 1.250 com 5. Lá ficou R$ 400. Aqui nós teríamos um lucro de 5 de 61 mil, lá ficou 77 mil. Então, quando nós estamos analisando o pacote Fortune com 5 portfólios, nós conseguimos um equilíbrio assim fantástico, pessoal. Fantástico. Tá? Se repete a lucratividade passada no futuro? Não, não vai se repetir a lucratividade passada no futuro. Pode acontecer de aumentar, como pode acontecer de diminuir. Tá? Mas nós temos dado estatístico aqui, vamos considerar a partir de abril, 1 ano e 8 meses de dados estatísticos, sendo que nós temos aqui pelo menos 3 pacotes que começaram a operar no ambiente real em junho, tá? Então, a partir de junho, nós temos 3 pacotes em ambiente real, e em setembro nós colocamos mais 2 pacotes. Então, esse gráfico que está aqui, nós podemos dizer que ele tem uma assertividade de 95%, 98%. E qual o desempenho mensal desse pacote? Aí que nós conseguimos algo assim fantástico. Nós vamos pegar esse mês de setembro, que está um mês assim bem complicado, e nós estamos com 2.917 de lucro bruto. 29% em cima do capital que nós precisamos. Então, se antes eu precisava 15 mil reais, uma alavancagem de 5 no pacote América, hoje eu apenas preciso de 10 mil reais, tá, como garantia, para rodar um pacote com 31 estratégias. Ficou muito, muito, muito legal. Porque o nosso drawdown máximo ficou pequeno. Tá? Então, nós estamos com 2.900 de lucro. Não é um mês legal, tá? Não é um mês legal para o portfólio. Estou dizendo legal, olhando para trás os outros meses. Mas mesmo num mês ruim, ele está positivo, 3 mil reais. Se nós pegarmos o mês de agosto, tá? Aí começa a ficar diferente o passado recente. Não é o passado distante, o passado recente. Agosto, ele teve uma lucratividade de 6 mil reais. E, pessoal, olha o drawdown. Olha que coisa louca aconteceu em agosto. Drawdown de 200 reais. Isso aqui, eu mesmo fiquei assim, que eu uso essas estratégias, né? Fiquei assim muito, muito motivado, tá? Muito motivado pelo risco retorno. Se nós pegarmos em julho, ambiente real, ele performou quase 8 mil reais. E olha o drawdown novamente, 471, lembrando com um contrato, tá? Nós temos clientes que já estão usando aqui 2 contratos no pacote Fortune, tá? Então, claro, 2 pacotes, dá 1.500, dá 20 mil de capital lá e teve um drawdown de R$1.000. Se você colocar 5 aqui, você vai precisar de 50 mil e você tem um drawdown máximo de 2.355, tá? Ficou fantástico. O que eu aconselho a vocês que têm condições de ter aí 10, 15 mil reais, você já tem esse capital como garantia, dê um jeito de assinar o pacote Fortune. Então, se você está lá com $1, no índice, e às vezes tem um Bitcoin, senta com o Anderson lá e fala, Anderson, vamos pegar esses 3 pacotes aqui, o meu vencimento é tal, eu vou pagar como se fosse um parcelamento, uma assinatura, porque vale muito a pena, pessoal. O risco-retorno, tá? O risco versus o retorno que nós temos, vale a pena, ele se paga... Ontem nós fizemos um teste na conta de um cliente aqui, vou até falar o nome do nosso cliente, o Bernardo. Ontem ele rodou com o pacote Fortune na conta dele, tá? Então ele rodou com 5 pacotes, 5 portfólios, e a esposa dele rodou alavancagem de 5 vezes com o pacote América, ok? Então ontem a esposa teve um prejuízo de R$790 e ele teve um prejuízo de R$81. Olha a diferença quando nós estamos falando em drawdown e equilíbrio. Ele apenas perdeu R$81 e a esposa perdeu 790. Mostra um equilíbrio de drawdown assim muito, muito grande. Quer dizer, um equilíbrio do drawdown assim, é descompensado esse equilíbrio, né? Nós trazemos um equilíbrio para o pacote Fortune e ele fica descompensado quando nós usamos uma estratégia única, tá? Então, assim, pessoal, você tem condições? Veja lá como você vai pagar, acerta para o Anderson. Infelizmente, nós não podemos fazer isso com pagamento de lucro. Nós temos um sócio investidor que entrou aí na empresa há pouco tempo e nós não conseguimos mais fazer esse pagamento com lucro, tá? Precisamos acertar de alguma maneira. Tá? Mas podemos parcelar, pode fazer no cartão, nós conversamos, tá? Vale a pena muito você fazer esse pacote Fortune aqui, tá? Vai te trazer uma tranquilidade muito, mas muito melhor. Vamos pegar aqui, ó, mês de agosto, dia 1º, agosto, tá, pessoal? Dia 1º, ele deu R$875 de lucro, agosto.
tá? Se eu pegar aqui, ó, vamos fazer uma comparação. Essa comparação ficou legal, ó. Julho, 30, até dia 6 de agosto. R$ 1.825 de lucro, ok? 1.825, grave esse número, pacote Fortune. Agora, os nossos clientes que estavam usando o pacote América, neste mesmo período, e isso que o pacote América fechou com lucro, tá? Julho, agosto, legal, assim, pessoal, é muito contente. Então, se nós pegarmos aqui dia 30 de julho até o dia 6 de agosto, 662 negativo. Pessoal, olha a diferença que nós conseguimos melhorar unificando os pacotes. Por quê? Pode ser que um dia o dólar esteja perdendo, mas o índice está ganhando. Pode ser que o Bitcoin perca, mas o dólar e o índice ganhem. Pode ser que o Bitcoin e o índice perde e o dólar ganha. Nós trazemos um equilíbrio para a estratégia. Tá? Então, quando nós passamos esse drawdown aqui, quem tinha 5 contratos passou um drawdown de R$ 3.000. Então, nossos clientes aí vivenciaram isso, tá? Agora, final de julho e agosto. Todos passaram por isso. Passaram, se recuperaram, terminaram o mês positivo, ficou muito legal. Só que os clientes passaram um drawdown de 3.310. Por enquanto, o nosso pacote Fortune ele deu lucro de 1.800. Ficou fantástico, pessoal. Tá bom? Entre em contato, se quiserem me chama aí, eu explico certinho como é que ficou, dou mais informações, tiro dúvidas. Ficou muito legal, tá bom? Até a próxima. Se tiverem dúvidas, chame aí o Anderson. O Anderson já está afiadinho aí nesse pacote Fortune. Me chame se tiverem dúvidas técnicas. Ficou um capital, não ficou um capital grande que vocês precisam, tá bom? Então quem tiver aí 10 a 15 mil, tá tranquilo, pode rodar isso. Só nós vemos o drawdown. Vai ter garantia para rodar. Vocês nunca vão ter os 31 bots trabalhando ao mesmo tempo. Isso não existe, tá, pessoal? Nós temos aqui pelo menos uns 28 bots, sendo 14 comprando e 14 vendendo, tá? Então, se um está no trade, o outro não vai estar. Eles não entram juntos. Então, aí pode acontecer de a gente tiver uns 10 bots trabalhando? Pode. Por isso que nós precisamos capital de 10 mil para ter a garantia na corretora, tá bom? Pessoal, abraço. Dúvida, nos chamem, tá?